Pois é, o Brasil já mostrou que não tá para brincadeira no quesito liberdade de expressão. Agora o novo alvo da vez é o Paulo Figueiredo. Uma decisão judicial impede novamente a liberdade de expressão do Paulo Figueiredo e numa ação absurdamente legítima. A gente vai entender o que está acontecendo, ou seja, cada dia que passa a situação está ficando mais tensa. Também chegou uma notícia péssima para o Lula em pleno ano eleitoral. Cara, a cada momento que passa, uma nova bomba relógio chega no colo do Lula e tem a ver com preço das coisas. Você vai entender um pouquinho o que é essa notícia, por que ela impacta tanto o governo Lula. Também, um acordo firmado pelo governo de Goiás com os Estados Unidos, ganhou repercussão agora essa semana novamente, começa a deixar o governo Lula em desespero. Por quê? Porque apesar, né, dos ataques do governo Lula ao Donald Trump, as alianças com o país americano, né, norte-americano, ainda continuam crescendo. A gente vai falar sobre tudo isso nesse editorial hoje, dia 22 de abril, dia bom, hein? Dia 22 de abril de 2026. Este é o nosso segundo editorial, nosso editorial da hora do almoço, nosso almoço com política. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Dr. Sandro, advogado e especialista em holdings, offshore, direito tributário. A gente está aqui para poder te dar todo o suporte que você precisar. É só entrar em contato aqui. O telefone é 16 99321 0648. Vai ser um prazer tá te atendendo. Vamos entender o que está rolando no Brasil e no mundo. Matéria do Metrópolis. O governo Lula alugou navios para a COP30 via empresa do sócio de Vorcaro. O documento ao qual a coluna teve acesso mostra que o governo Lula alugou navios da COP30 por meio de empresa cujo dono é sócio de Daniel Vorcaro. Pois é, a COP30 foi uma vergonha nacional e internacional, foi patética. Foi um evento que teve várias críticas, um evento que sumiu dinheiro como se não houvesse amanhã, faltou lugar para o pessoal ficar, tiveram que alugar cruzeiros para que as delegações de outros países pudessem ficar. Foi literalmente, né, algo insano o que aconteceu na COP30. E agora chega essa notícia que com certeza vai ser muito explorada pela oposição, essa notícia de que o Lula teria alugado navios de sócio do Vorcaro, da empresa do sócio do Vorcaro. E aí veio o Metrópolis e esclareceu isso aqui. O governo Lula fez uma nota explicando, né, o porquê desse aluguel, que foi uma questão emergencial, que não tinha conhecimento, que era do sócio Vorcaro, não tinha nenhum vínculo da empresa, mas dá uma olhada no que diz a matéria. O governo Lula contratou uma empresa que pertence a um sócio do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para intermediar o aluguel de cruzeiros durante a COP30. Fica aí no vídeo que eu te explico essa história. O governo Lula contratou navios de cruzeiro para hospedar delegações durante a COP30, a Conferência do Clima da ONU, que aconteceu em novembro em Belém do Pará. Segundo a Casa Civil, o aluguel custou 350 milhões de reais aos cofres públicos. Mas além do valor, outro ponto desse contrato chama atenção. O governo alugou os navios por meio de uma empresa chamada Qualitours. A contratação foi feita por meio da Embratur, a Agência Brasileira de Promoção ao Turismo. E é aqui que entra a relação com Daniel Vorcaro. A Qualitours pertence ao empresário Marcelo Cohen. Ele é apontado como sócio de Vorcaro no luxuoso Hotel Botanique, localizado em Campos do Jordão. Cohen, que é do setor do turismo, admite publicamente que é dono do hotel. Já Vorcaro diz que o hotel pertence à Prime U, a mesma empresa que controla os jatinhos do banqueiro. A relação entre a Qualitours e Vorcaro não para por aí. A empresa pertence ao grupo Bfly. Trata-se de uma holding criada por Marcelo Cohen durante a pandemia, com recursos de fundos ligados ao Banco Master. E o que dizem os envolvidos? A Embratur destacou em nota que a escolha da Qualitours para o aluguel de navios na COP30 ocorreu por meio de chamamento público. Segundo a agência, a empresa apresentou todos os documentos legais para execução do contrato. A Embratur disse também que o Banco Master não teve nenhuma participação na contratação
e que a operação financeira foi garantida pelo BTG Pactual. A agência ainda destacou que a contratação foi auditada pelo TCU, que concluiu que o modelo adotado com a Qualitours como intermediadora foi mais vantajoso do que a contratação direta dos navios. Já a Qualitours disse que o processo foi regular e compatível com as exigências técnicas do projeto. Pois é, né? Eita. Mais um caso aqui que vai ter que ter explicação, né? Explicação maior. E só para constar, o valor não é baixo não, tá? 350 milhões é o preço da brincadeira. 350 milhões. O governo Lula gastou 350 milhões para alugar cruzeiros na COP30. É muita grana, tá? Inclusive, até o contrato foi juntado pela matéria do Metrópolis. E aí você consegue ver algum dos navios, né? Caramba, que navio luxuoso que tem, top, hein? Bonito pra caramba. Pois é. Caso Vorcaro, caso Master, ainda vai dar muita repercussão. Hoje, esse caso Master, quando se fala o nome Vorcaro, Master é quase igual o Césio 137 que aconteceu em Goiânia. Ou seja, é radioativo. Né? Todo mundo morre de medo. Para vocês terem noção, acabou de sair uma matéria que o Exército teria um contrato de 137 milhões com o Banco Master. E aí tem um canal do YouTube, e aí isso não é fonte oficial, tá? Então, só tô citando para vocês. Chama Sandro Rocha. Não é o meu canal, é Sandro Rocha, não é Sandro Gonçalves. No canal Sandro Rocha, ele argumenta de que o Exército está na mira, de que generais receberam dinheiro direto do Banco Master. Seria aqui o motivo, né? Pagamento de bons serviços prestados, teriam recebido dinheiro, generais teriam recebido dinheiro do caso Master, e para apimentar ainda um pouco mais a situação desse caso Banco Master, para deixar ela um tanto quanto mais apimentada ainda, ele diz que estes generais participaram da dita reunião que aconteceu entre o Lula e o Vorcaro. Eita, né? Cada vez a coisa ficando mais interessante de assistir. Vamos lá, pessoal. Urgente. Conta de luz vai subir quase 20% em boa parte do Brasil. Para o Lula, é uma notícia devastadora. Para o Brasil, é uma péssima notícia. Para o Flávio Bolsonaro, é uma ótima notícia. Por que uma ótima notícia? Em ano eleitoral, deixar a conta de luz explodir, meu amigo, a população que historicamente vota no PT é a que mais vai sentir isso. Você pode ter certeza. Falamos agora sobre a conta de luz, porque o aumento na cobrança deve atingir cerca de 35 milhões de lares de consumidores, a previsão até junho. Hitner, estamos falando de uma alta que chega a 2 dígitos em boa parte das distribuidoras. Bem-vindo, meu amigo. Bom trabalho por aí. Boa noite, Renan. Prazer estar aqui. É uma alta bastante salgada, que começa numa nova rodada de reajustes e revisões tarifárias da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que começa amanhã. Amanhã já tem provavelmente a aprovação de alguns pleitos das empresas nos aniversários dos contratos. Como você disse, são 35 milhões de unidades consumidoras, o que significa muito mais gente afetada, e nas próximas semanas a gente tem essa leva de uma série de distribuidoras bastante relevantes. A gente até separou aqui, Renan, uma arte para mostrar o que tem pela frente, quem sai mais afetado nessa próxima rodada. Duas distribuidoras, a Light na cidade do Rio de Janeiro e a Enel Rio, que atende mais o interior fluminense, uma com 4,5 milhões de clientes, outra com 2,7 milhões, lembrando que a gente sempre fala de residências ou pequenos comércios, unidades consumidoras, elas já tiveram essas altas, 8,6% no caso da Light, 15,6% da Enel Rio. Amanhã, a ANEEL delibera sobre outros 3 pedidos de reajustes, 5,8% da Coelba na Bahia, 12,1% da Energisa no Mato Grosso do Sul e 18,9% da CPFL Santa Cruz, que atende ali o interior de São Paulo, Paraná e sul de Minas. Aí, um pouquinho mais para frente, entre maio e início de junho, aí vem 2 cacetadas. CPFL Paulista, que é uma distribuidora importante que atua no interior de São Paulo, principalmente ali região de Campinas,
pedindo 12,1% e a Copel no Paraná 19,2%. Tem de tudo aí, Renan, maiores custos de geração de energia, por exemplo, mas principalmente uma conta muito pesada dos subsídios embutidos nas tarifas de energia. Isso tem pesado cada vez mais. A gente já paga, nós consumidores de energia, eu, você, quem está nos assistindo, 50 bilhões de reais nas contas de luz para subsidiar de tudo. Energia eólica, energia solar, luz para todos, combustíveis para geração térmica em sistemas isolados, e essa grande caixa preta do setor elétrico, raras vezes visitada, que tem pesado cada vez mais e gerado esses reajustes tão salgados, já de 2 dígitos em pleno ano eleitoral, o que faz o governo, obviamente, acender um alerta importante. Quem tem que acender um alerta importante não é o governo, é o eleitor que tem que estar de olho nisso. Mas vamos lá, um acordo que está sendo firmado direto pelo governo de Goiás com os Estados Unidos está deixando o Lula de cabelo em pé, né? O Lula quer vender todas as terras raras, deixa tudo na mão dos chineses, enquanto que o governo de Goiás falou, não, eu tenho autonomia para negociar, a Constituição me garante isso, e vou fazer acordos diretos com os Estados Unidos. E aí vem a matéria da Veja. Estados Unidos garantem acesso a terras raras do Brasil em acordo bilionário. Financiamento de 565 milhões vincula a produção de Serra Verde a interesses estratégicos dos Estados Unidos. Pois é, os Estados Unidos compraram uma mineradora em Goiás e não foi 500, foi 2,8 bilhões de dólares. É muita grana, gente. Muita grana, bem mais de 10 bilhões de dólares. Dá uma olhada. A empresa USA Rare Earth vai pagar 2 bilhões e 800 milhões de dólares, gente, por essa mina que fica em Minasul, no norte goiano. A mineradora brasileira é controlada por investidores privados e fundos internacionais. O pagamento será feito em dinheiro e ações e deve ser concluído no 3º trimestre deste ano. A empresa também fechou um acordo que prevê preços mínimos para 2 elementos específicos, disprósio e térbio, que terão cotações garantidas e abrem caminho para mais investimentos. Pois é, isso aqui está dando uma repercussão gigante. A turma da esquerda está gritando aí, soberania nacional, estão vendendo tudo. Esse aqui é o vídeo do Caiado falando que já estava fechado com os Estados Unidos. Antes do Caiado pedir para sair, o Caiado pediu para sair, né? Não é mais governador do estado, mas dá uma olhada. Este é o momento, talvez, do acordo mais importante geoeconômico já assinado por um governador de estado. Hoje nós fizemos um acordo chamado Manifesto de Entendimento com o governo americano da produção e da exploração de terras raras e podemos transformar Goiás uma referência no mundo em relação a estes minérios que hoje a demanda é mundial e Deus deu a nós a condição de termos aí a maior mina em Minasul, Nova Roma e Porá, em Monte Alegre de Goiás. Pois é, a partir desse acordo firmado é que foi feito, né, a partir desse acordo firmado com o governo de Goiás, é que foi feita a negociação e aí já é o primeiro impacto dessa negociação. E aí já começaram críticas dizendo que o Ronaldo Caiado poderia ter se beneficiado com esse acordo, né, em valores tão altos. Mas olha só. Estados Unidos quer que Serra Verde represente 50% da oferta de terras raras fora da China até 2027, o que posiciona o Brasil como pilar da estratégia de autonomia tecnológica americana. Ontem, a guerra eleitoral aproveitou o acordo de aquisição de Serra Verde pela americana USA Rare Earth para dizer que o Brasil entregou a única promissora mineradora de terras raras para os Estados Unidos. Mas, amigos, Serra Verde já pertencia às empresas americanas Denham Capital e Energy and Minerals Group e à inglesa Vision Blue, que especializadas em investimento, recebendo inclusive 565 milhões de dólares do governo americano. Só aguardavam a proposta da USA Rare Earth, que já foi criada exclusivamente para desafiar a hegemonia da China, que domina até 90% do processamento global. A USA Earth, em seu site, promete que Serra Verde, até 2027, forneça 50% das terras raras pesadas críticas fora da China,
que extrai cerca de 70% da oferta mundial, o que seria aproximadamente 270 mil toneladas. Logo, Serra Verde vai disputar os 30% restantes, que hoje é em torno de 80 a 100 mil toneladas, extraídas nos Estados Unidos, Austrália e Mianmar. Serra Verde se diferencia por ser a única fora da Ásia com capacidade de produção em larga escala das 4 terras mais importantes. No caso, o disprósio, térbio, neodímio e praseodímio, atualmente extraindo volume de 2.000 toneladas. Pois é, um negócio alto, né? Bem alto aí, realizado. Mas vamos lá. Eles falam muito do imperialismo norte-americano. Tá viralizando um vídeo lá da Venezuela. Tá? Foi Amazonas em Foco postando. Efeito Trump. E aí, a gente viu vários vídeos sobre a Venezuela, vários vídeos falando sobre como estavam os supermercados na Venezuela. E aí, veio um vídeo agora que está viralizando, que é uma turista, uma internauta, acabou gravando como que estão os supermercados agora na Venezuela, depois da assunção do Donald Trump, né, ali no poder da Venezuela. Porque a gente sabe que hoje a Dercy Rodrigues é uma subordinada ao Donald Trump, a gente sabe disso. Gente, não sei se vocês lembram daqueles vídeos que a gente via dos mercados antigamente, que era tudo bem vazio, que não tinha quase nada nas prateleiras. Agora, ó, já tá bem estruturado, bastante coisa, com variedade, e o preço, padaria, ó, e o preço tudo em dólar. Estou dando pausa aí no vídeo para vocês verem o preço das coisas. Pois é, meu amigo, o jogo tá ficando feio, né? Lá na Venezuela, então, né? Mostra que a ação do Donald Trump, foi bem favorável à Venezuela. Eu tô separando uma matéria aqui para vocês sobre a Venezuela ainda, porque vocês sabem que está acontecendo a delação ali do Maduro. E aí o jornal Meridiano acaba de fazer uma publicação urgente. Maduro implica Obama em investigação de fraude eleitoral e tráfico de drogas. Na delação do Maduro, ele citou abertamente aqui o Barack Obama, né, na delação que supostamente o Maduro poderia fazer. E aí é tudo que o Donald Trump queria, né? Se realmente isso se confirmar, isso aqui é notícia de bastidor, não é oficial ainda essa informação, tem muita especulação sobre esse caso do Maduro, mas se for constatado mesmo, né, o Obama seria um que teria se beneficiado com recursos do tráfico de drogas da Venezuela, que movimentou bilhões de dólares, né? Então, vamos ver o que o Maduro fala, né? Todo mundo ansioso para ver essa delação do Maduro. Vamos lá. O Cláudio Dantas fala sobre o caso Andrei Rodrigues. Andrei Rodrigues é o delegado da Polícia Federal e o Cláudio Dantas fala que o Andrei Rodrigues, ele deveria se renunciar ou deveria ser retirado da Polícia Federal porque ele deu informações inverídicas sobre esse caso do delegado Ramagem. Dá uma olhada no que o Cláudio Dantas fala aqui. O questionamento agora é se o Andrei pode mentir sem nenhuma consequência, né? Ele disse naquele dia da prisão, da detenção do Ramagem, que foi o fruto de uma cooperação internacional. Então agora os fatos o desmentem. Então o Andrei Rodrigues me parece que perdeu absolutamente condições de permanecer como diretor da Polícia Federal. Não sei o que a oposição está fazendo para deixar isso muito claro e cobrar sua renúncia, tá? Andrei Rodrigues, que é amigo pessoal do Marcelo Ivo, amigo, já moraram juntos, precisa renunciar. Essa história envolvendo aí a expulsão do delegado que armou ali a arapuca para o Alexandre Ramagem, o delegado Marcelo Ivo era um oficial, estava como oficial de ligação junto ao serviço de imigração americano, lá o ICE, mas ele fez muito mais do que apenas o trabalho burocrático que ele tinha de fazer, né? Ele deveria se restringir a esse trabalho, mas ele foi muito além desse trabalho e ele passou a ter uma ação muito parecida com a atividade de um espião, né? Um espião que não está, na verdade, não está ali naturalmente para buscar segredos de Estado, mas é um sujeito que anda na clandestinidade, que faz ações de monitoramento, de vigilância. Foi isso que ele fez enquanto ele estava lá e foi assim
que ele conseguiu que o ICE o prendesse, né, prendesse o Alexandre Ramagem por motivo que não aquele, né, pelo qual ele está nos Estados Unidos e pelo qual ele é considerado aqui foragido. A gente sabe que o Alexandre Ramagem foi condenado também naquela trama golpista, naquela narrativa fantasiosa, naquele processo sumário, né, medieval que nós assistimos, e ele teve de realmente sair do Brasil para não ir para a cadeia. Né? Então ele está nos Estados Unidos, está aguardando, já deu entrada, já tem tempo que deu entrada no pedido de asilo, então ele está numa condição de quem solicita o asilo político por estar sofrendo perseguição política no seu país de origem. Então essa é a realidade, essa é a verdade. Muita gente vai tentar distorcer essa verdade, mas a gente está aqui para colocar aí realmente as coisas nos seus devidos lugares. Eu ontem já mostrei aquilo que para as autoridades americanas foi a prova cabal de que o Marcelo Ivo estava fazendo uma operação de vigilância. Essa imagem que vocês estão vendo é a imagem do veículo do Alexandre Ramagem, tá? Na frente da casa dele, lá nos Estados Unidos, lá na Flórida. Então ele estava sendo monitorado, isso é uma imagem que foi tirada, foi captada de dentro de um outro veículo, né? Na chamada campana, no linguajar da policial, né? Estavam fazendo uma campana, e a historinha dessa campana a gente já conhece também, né? Eles tinham a informação relacionada à família do Ramagem, a voo que estava para chegar, ficaram monitorando ele até o aeroporto. Quando ele chegou no aeroporto, aí conseguiram flagrar o veículo e passaram a monitorar o veículo do Ramagem e passaram a fazer essa vigília, vamos dizer assim, essa vigilância, melhor dizendo aqui, no dia a dia, até encontrar um momento adequado para fazer uma denúncia. Né? Essa denúncia, a princípio, me parece que é uma denúncia que eles fizeram anônima ao ICE, tá? É uma denúncia que levou o Departamento de Imigração americano a fazer uma abordagem ao veículo do Alexandre Ramagem. Ele estava com o visto vencido por alguns dias, e aí fizeram a detenção dele. Depois, o Serviço de Imigração foi entender quem era o Alexandre Ramagem. Ele não era um imigrante legal, ele é o ex-chefe da inteligência brasileira, ele é ex-deputado federal e está nos Estados Unidos buscando asilo político. Então, ao compreenderem isso, viram que eles foram enganados, foram manipulados. Por isso que essa frase aqui, essa declaração desse escritório do Departamento de Estado, deixa muito claro que assim, nós não vamos admitir a manipulação do nosso sistema de imigração. Então foi isso que eles fizeram, foi isso que a Polícia Federal fez, foi isso que o delegado Marcelo Ivo fez, tá? Ele manipulou, por quê? Porque existe um pedido de extradição do Alexandre Ramagem pela condenação aqui do 8 de janeiro, desse golpismo, né? É o único golpe que ele é financiado com R$500 de comerciantes e os golpistas são senhoras idosas com bíblias na mão, né? Esse é o nosso golpe. Então, qual é a malandragem? Qual foi a malandragem, né, Andrei Rodrigues? Qual foi a malandragem, Lula? A malandragem, Alexandre de Moraes, foi criar um outro motivo para tentar a extradição, ou no caso, que seria a deportação. Então, claro, é uma manipulação, é inadmissível, mas pior ainda é justamente a ação que levou a isso. E aí, o Lula já se manifestou, tá? O Ramagem, inclusive, ironizou aí o diretor da Polícia Federal. O questionamento agora é se o Andrei pode mentir sem nenhuma consequência, né? Ele disse naquele dia da detenção do Ramagem que foi o fruto de uma cooperação internacional. Então agora os fatos o desmentem. Então o Andrei Rodrigues me parece que perdeu absolutamente condições de permanecer como diretor da Polícia Federal. Não sei o que a oposição está fazendo para deixar isso muito claro e cobrar sua renúncia, tá? Andrei Rodrigues, que é amigo pessoal do Marcelo Ivo, já moraram juntos, precisa renunciar. Até porque a gente precisa saber quem vazou essa foto. Eles vazaram essa foto para o G1, foi publicada no dia, provavelmente com aquela coisa de cantar vitória antecipadamente. Só que aí deram um tiro no próprio pé, porque aquilo ali foi a prova de que eles fizeram um monitoramento ilegal. Então, o bom de lidar com essa turma da esquerda é que eles são burros também. Né? Arrogância cega. Então é um homem, inclusive especializado, né, na contra-inteligência, o Andrei Rodrigues, mas me parece que se deixou cegar, né, pela militância política e por uma perseguição medieval que não cabe numa democracia. Pois é, né? Que lava, né? Que o Cláudio Dantas deu aqui. Mas o que é interessante a gente falar sobre isso aqui? Esse caso desse delegado ainda vai ser muito repercutido. Voltou a viralizar um vídeo, tá aí, acho que na Band, em vários jornais, de um caso onde ele tinha dirigido bêbado e com CNH vencida e atropelou um motoqueiro que voltava do trabalho e que acabou falecendo, né? Então o vídeo está viralizando aí, né? Da época da ocorrência lá, né? Ele chegou a prestar socorro e tudo, mas faleceu o motoqueiro que foi atropelado desse delegado Ivo. Já o Andrei Rodrigues, por sua vez, está na mira do Congresso Nacional. Uma comissão do Congresso convocou ele para prestar esclarecimento não sobre esse caso, mas sobre outro caso, o caso Márcia. Ele teve na reunião do Vorcaro com os uísques caríssimos lá, viajou tudo bancado pelo Banco Master, né? Então, assim, tem muito mais coisas a serem explicadas.
E aí vem aqui, né, matéria do Ivan Kleber aqui. Vamos falar um pouquinho do internacional. O Lula, humilhado. O chanceler alemão deixa Lula no vácuo em meio à crise com os Estados Unidos. Dá uma olhada. Essa notícia chega da mídia alemã. Eu leio um pouco alemão, traduzi, e o jornal Die Welt da Alemanha diz que o chanceler alemão Friedrich Merz deixou Lula sozinho. Nunca vimos nada parecido, disseram pessoas que trabalhavam ali em uma feira comercial, e pelo que eu li, a doutora Fabiana Fonte, aqui o jornal Die Welt, que diz o seguinte: as duas comitivas, a brasileira e a alemã, concordaram em fazer um discurso inicial nesta feira, e depois os dois, né, o Merz e o Lula, fariam ali a visita nos vários estandes da feira. Só que quando terminou o discurso inicial, o chanceler alemão deixou o Lula sozinho e foi visitar os estandes. A fonte do governo alemão, que conversou com o jornal Die Welt, disse que um atraso na delegação brasileira fez com que o chanceler tivesse que deixar Lula sozinho para dar tempo de visitar todos os estandes. Ou seja, é o segundo episódio já envolvendo o Merz. A gente lembra que no ano passado, na COP30, ou na FLOP30, eu tô com saudade, a gente precisa fazer um documentário da FLOP, Geisiane, vamos pensar nisso. Tô com saudade de dizer FLOP30, né? Ele disse que não via hora de deixar Belém, que eles estavam felizes de deixar Belém, isso gerou ali um atrito diplomático. Agora a gente tem essa questão sendo reportada na mídia alemã, desse desentendimento, a delegação brasileira chegou atrasado. Nós sabemos também que o Merz, ele pode, na frente das câmeras, falar bem do Lula, enfim, tem aquela questão da diplomacia ali toda, mas nos bastidores, de fato, o Merz não senta na mesma mesa, digamos assim, que o Lula. Tem a questão da Rússia e da Ucrânia, a gente sabe que a Alemanha apoia mais a causa ucraniana, o Lula escorregou diplomaticamente falando várias vezes nessa questão, o alinhamento de Lula com o regime iraniano também. Então, digamos que do ponto de vista diplomático, os dois não se dão tão bem assim. Agora, a comitiva brasileira, pegando como fonte o jornal alemão Die Welt, que conversou com fontes dentro do governo alemão, não cumprir a agenda, o horário, assim, eu morei na Alemanha, assim como aqui na Inglaterra, horário é feito para se cumprir. E aparentemente a delegação brasileira conseguiu chegar atrasada no evento e o chanceler alemão seguiu a agenda dele sem nenhum tipo de remorso diplomático. Ele tem um compromisso e o compromisso é para justamente ser cumprido, não é mesmo? Então nós tivemos mais esse escorregão do Lula, e olha que a viagem nem terminou ainda. Pois é, né? O Lula causando aí uma vergonha diplomática, né? Vamos lá, vamos falar sobre isso aqui. Justiça proíbe a exibição de postagem de Paulo Figueiredo no Brasil. Pois é, decisão da Justiça tirou do ar no Brasil postagem de Paulo Figueiredo, no qual ele analisava o relatório dos Estados Unidos. E aí eu te pergunto, ele só estava fazendo uma análise, o relatório é mentiroso, o relatório é falso, o relatório não existe. Onde se tornou ilegal você fazer uma análise de um texto, de um documento, de um relatório? Onde, a partir de quando isso se tornou crime, ou ilegal, ou impedido no Brasil? Então, assim, é cada coisa que a gente tem que acompanhar, né? E por que eles têm tanto desespero com Paulo Figueiredo? Por causa disso aqui, ó. Paulo Figueiredo dá uma invertida daquelas, né, na Amanda Klein ali, durante uma entrevista. Cara, o Paulo Figueiredo, ele é articulado, ele é influente, ele é uma figura que se tornou uma figura, hoje, das mais influentes dentro do espectro político lá fora. Ele, o Eduardo Bolsonaro. Então, assim, é indiscutível a força que esse cara tem. No 8 de janeiro, com a população descrente do seu próprio sistema eleitoral. Mas então, os observadores internacionais, só para te interromper, só para não deixar passar, os observadores internacionais acompanham as eleições brasileiras há décadas e são observadores internacionais de toda a parte do espectro político, de organizações mundialmente acreditadas e nacionais também, OAB, todos os partidos políticos acompanham o processo eleitoral brasileiro e observadores internacionais também. O termo que o senador Flávio Bolsonaro usa aqui é pressão diplomática. Eu acho que é um pouco diferente, talvez avance um pouco ao sinal em relação ao que você menciona, que é algo absolutamente legítimo de observadores internacionais. E isso já faz parte do nosso processo regular eleitoral.
A pressão diplomática é por liberdade de expressão e a observação internacional em relação ao nosso processo eleitoral. Essas organizações que você mencionou, de muita credibilidade, são de muita credibilidade pela esquerda. Não são de muita credibilidade pela direita. Se você pegar o nosso espectro político, do qual eu faço parte, a credibilidade da OAB é perto de zero. Sua audiência, que for conservadora, ela vai dizer a você, olha, nenhum advogado de direita hoje se sente representado pela OAB. É a mesma coisa que acontece com várias dessas organizações que fazem acompanhamento das eleições. O que eu posso te dizer e posso te adiantar é que nós teremos, sim, um acompanhamento e uma observação internacional do processo eleitoral brasileiro nesse ano, independente da vontade do senador Flávio Bolsonaro. É algo ao qual eu pessoalmente tenho me dedicado e eu tenho certeza de que vai dar certo. Não só dos Estados Unidos, mas de vários outros países. A ideia é construir uma coalizão que entenda o sistema eleitoral brasileiro. Porque, desculpa, o presidente Lula é muito amigo e muito próximo do ditador da Venezuela, hoje preso, ex-ditador da Venezuela, Maduro, que hoje, sabidamente, nós sabemos, acho que ninguém questiona, roubou e fraudou as eleições na Venezuela. Ninguém tem dúvidas de que o Lula seria capaz da mesma coisa. Então, se o sistema brasileiro é bom, é importante que seja dada transparência à população. Se nós não temos nada a esconder, é melhor que você não tenha um contingente de dezenas de milhões de brasileiros que não confiam hoje na forma como elegem o seu representante. E não tem democracia que subsista dessa forma. Pois é. Entenderam por que eles censuram o cara? É mais ou menos por causa disso aí, né? Dito isso, pessoal, obrigado pela confiança, pela credibilidade. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos. E recado rápido para vocês, vamos relembrar, pessoal, entenda a necessidade de um plano B, tá? Olha, Sandro, eu preciso entender, será que eu estou seguro com o meu patrimônio? É baratinho, agenda uma consulta com a gente, eu ou um dos especialistas vai te atender e analisar, você está realmente protegido? Sandro, eu tenho meu patrimônio, eu construí meu patrimônio, eu tenho uma empresa, uma holding é viável para mim, compensa eu ter um advogado que me ajuda a estruturar esse patrimônio, uma pessoa adequada que me ajuda a observar e estruturar esse patrimônio, vale a pena? Entre em contato, marca uma consulta. Pode ter certeza que vale a pena você ter uma segurança, uma análise bem feita, tá bom? Então, contato está aqui, é só entrar em contato e Migra Mais. O telefone é 16 99321 0648, vai ser um prazer estar te atendendo. Você vai entrar lá e vai ser atendido lá pela Maria, tá? Nossa atendente virtual vai te atender lá e já vai te direcionar para um bom especialista ali. Tá bom? Dito isso, muito obrigado, fica com Deus e até o próximo editorial.